Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um verbo que parece simples, mas que causa muita confusão até mesmo para quem já estuda inglês há bastante tempo. E eu estou falando do verbo stop. Ah, pronto, agora você vai me dizer que também existem exceções para o verbo stop, Guilherme. Infelizmente vamos ter algumas regras, pessoal. Tá? Como sempre no inglês, temos exceções, mas fiquem tranquilos que é super fácil de entender. E a gente precisa prestar muita atenção porque dependendo do como nós utilizamos o verbo stop, a mensagem ela pode mudar completamente de sentido, ok? Bom, muita gente aprende que o verbo stop significa parar. Você não vai dizer que não significa parar agora, né, Guilherme? Calma, isso tá certo, pelo amor de Deus. O verbo stop significa parar. Mas o problema é que dependendo da estrutura que vier depois do verbo stop, o significado da frase muda completamente, ok? E nós vamos aprender agora duas estruturas principais, as duas, mais essenciais do verbo stop, e cada uma delas vai ter um contexto diferente, ok? A primeira estrutura que eu gostaria de falar aqui com vocês é a seguinte. Olha lá, nós vamos ter o verbo stop, mais uma coisa que chamamos de infinitivo, ok? O que é o infinitivo, Guilherme? O infinitivo é a primeira coluna dos verbos, ok? Nós temos três colunas no inglês: infinitivo, verbo no simple past e o past participle, que é o passado particípio. Mas a gente só vai focar agora no infinitivo. No infinitivo, o verbo ele sempre fica na base form. Ele fica ali naturalzinho, na sua forma normal, tá? Sem conjugação, geralmente acompanhada da preposição to. É como nós conjugamos os verbos em inglês, normalmente, né? Por exemplo, estudar, to study, beber, to drink, tá? Sempre o to seguido do verbo. Aqui o verbo está sem conjugação, na base form, normalzinho, ok? E quando o verbo stop seguir de infinitivo, nós vamos ter aqui o sentido de parar, para. Guarda essa informação. Nós vamos interromper uma ação que nós estávamos fazendo para fazer outra, ok? Então aqui é parar para fazer alguma coisa. Fazer algo, ok? Vamos ver uns exemplos para a gente entender isso. Olha, when I'm driving a long way, I like to stop to smoke. Essas motocas ficam passando junto quando eu tô gravando, gente, é difícil, viu? Vida de quem grava vídeo é assim mesmo. Então vamos analisar este exemplo. Quando eu estou dirigindo por um percurso, por um caminho longo, eu gosto de parar para fumar, ó. Parar, stop to smoke. Nós temos o verbo stop seguido de verbo no infinitivo. E quando for stop seguido de verbo no infinitivo, vai ter o significado de parar para. Ou seja, quando eu estou dirigindo por um caminho longo, eu gosto de parar para fumar, ok? Parar para. Eu estava fazendo alguma atividade antes, eu precisei interromper essa atividade para fazer outra coisa. Então, stop seguido de infinitivo, parar para. Simples, intuitivo, fácil de pegar, certo? Segunda estrutura. Como que vai funcionar? As coisas já vão mudar um pouquinho. Aqui o stop, ele vai vir seguido de verbo com ing. Tá? E ele vai significar aqui parar de, ok? Fazer alguma coisa. Então nós vimos lá em cima que o stop to, que é o stop com infinitivo, ele é parar para. Stop seguido de verbo com ing é parar de fazer alguma coisa. Então vamos imaginar
Vamos usar o exemplo aqui do fumar. Gente, eu não fumo não, tá? É porque o exemplo é o clássico de todos os professores. Então vamos imaginar que eu tô fumando por muito tempo, aí fico na minha orelha pra eu parar. Tipo, você precisa parar de fumar, pelo amor de Deus, para de fumar, para. Aí eu falo, quer saber? Cansei. Aí você fala assim, I will stop smoking. I'm done. Ou seja, chega, eu vou parar de fumar, porque stop seguido de verbo com ing é parar de fazer alguma coisa. Então eu vou parar de fumar. Um outro exemplo. You should stop smoking. Ou seja, você deveria, aqui nós temos o verbo modal should, que é para darmos conselhos às pessoas. Então você deveria parar de fumar. Aqui é de fumar e não para, ok? Agora vamos comparar esses dois exemplos. Olha aqui, ó. I stopped to smoke. E I stopped smoking. Se eu perguntasse qual que é a diferença entre essas duas orações? I stopped to smoke, verbo no infinitivo, parar, para. Ou seja, aqui eu parei para fumar. Seguido de verbo com ing, parar de, ou seja, eu parei de fumar. Então, I stopped to smoke, eu parei para fumar. I stopped smoking, eu parei de fumar, certo? Uma ação que eu vinha fazendo antes, agora eu já não faço mais porque eu interrompi, eu finalizei e não faço mais, ok? Só uma coisa importante, o stop, quando nós formos colocar esse verbo no simple past, ou em qualquer outro tempo passado aí, o stop ele é um verbo que ele segue o padrão CVC. Se vocês falarem que isso aqui é a companhia de viagens, nós vamos ter um sério problema. CVC nada mais é consoante, vogal, consoante, ok? Sempre nós vamos analisar as 3 últimas letras de algum verbo. Então, por exemplo, stop. Deixa eu escrever de novo aqui, ó, desse jeito, para ficar fácil de ver. Nós temos as 3 últimas letras. T, consoante, O, vogal, C, consoante. Se tiver CVC, nós vamos duplicar a última letra, ok? Então aqui vai ser stopped, e aí nós colocamos ed, que é a terminação aí dos verbos regulares no passado simples. Então sempre nós vamos duplicar a última, então vai ser 2 P's, stopped. Sempre que o verbo seguir padrão CVC. Então sempre olhando as últimas 3 letras. Tem o padrão CVC? Para colocar no passado, nós duplicamos, ok? É sempre quando envolver passado aqui, tá? E também se envolver ing. Fechou? É isso, pessoal. Essas são as 2 estruturas possíveis para o verbo stop. Não tem muito segredo, pessoal. Fácil, intuitivo. Eu peguei um exercício aqui para nós fazermos, para a gente analisar como que isso aparece, tá? Então vamos lá. Eu não consegui achar um exercício bom de stop na internet, então, para unir o útil ao agradável, eu pedi para o meu coleguinha ChatGPT produzir um exercício para mim, colocando aí o tema tradução, que é a minha área, tá? Já pedi para ele fazer, porque ele faz em 5 segundos, aí a gente vai analisar o exercício e resolver. Eu vi aqui antes, perfeito o exercício, dá para compreender perfeitamente. Então vamos lá, pessoal. Ó, leia o trecho abaixo e escolha a alternativa que melhor completa a lacuna que está faltando aqui. Então vamos fazer a leitura. During a long translation project, Lucas was reviewing an old manuscript. After working for nearly 4 hours without a break, olha como o exercício já vai dando pistas de qual estrutura nós vamos utilizar. Ó, after working for nearly 4 hours without a break. Então, depois de estar trabalhando aí por mais, né, aproximadamente por 4 horas sem fazer um intervalo, né? Quando uma pessoa trabalha muito, ela sempre dá aquela paradinha, né, para beber uma água, para beber um café, a cup of coffee. Entendeu? Before continuing
with the final chapter. O texto diz aqui que o Lucas estava traduzindo um manuscrito, né? Havia quase 4 horas sem fazer uma pausa. Em seguida, ele tomou um café antes de continuar o capítulo final. Ou seja, ele interrompeu a atividade de traduzir para beber um café, tá? A ideia não é que ele deixou de beber café. Muito pelo contrário, ele fez uma pausa, a break, justamente com esse objetivo. Então aqui a estrutura que nós vamos utilizar é o stop seguido de infinitivo. Ok? Porque é parar para fazer alguma coisa, interromper uma ação que eu estava fazendo para fazer outra. Ok? Então vamos analisar isso nas alternativas, pessoal. Olha lá. Letra A. Stopped drinking. Essa está errada, pessoal, porque isso aqui significa parou de beber. Ok? Se essa alternativa estivesse correta, a frase diria que Lucas abandonou o hábito de beber o café, o que não faz sentido no contexto desse textinho que nós acabamos de ler, certo? Já que ele tomou um café antes de continuar. Então essa aqui não tem como. Letra B. Stopped to drink. Perfeito, pessoal. Nós temos aqui o verbo stop no passado, seguido de infinitivo. Resposta letra B. Percebe que seguiu a estrutura, interpretou o texto de forma correta, não tem como errar. Tá, pessoal? Ó, letra C, stopped drink. Erro gravíssimo. Por quê? O verbo aqui, ele tá sem to e sem ing. O stop, ele só é seguido de verbo ou com infinitivo ou com ing. Se o verbo não tem nem to e nem ing, nem para analisar essa alternativa, já bota errada de uma vez, ok? Olha essa aqui, outro erro grotesco. Stopped to drinking. Gente, depois de to, o que nós aprendemos? Né? Depois de to, o verbo sempre fica na base form, que nós vimos lá em cima. Ó, infinitivo é a base form, ok? Então, depois do to, nós não podemos ter verbo com ing, tá? Nunca. Ou é to com infinitivo, ou é stop com um verbo com ing. To drinking, stopped drink, não existe para o inglês. Fechou? Gente, conteúdo assim, zero difícil, tá? É só prestar atenção. É óbvio que se você cometer um errinho ou outro lá na gringa, os nativos não vão ser tão insuportáveis, né? Tão assim, xaropes ao ponto de ficar tipo, nossa, eu não entendi o que você quis dizer, o que você quis dizer aqui? É óbvio que eles vão entender, mas é sempre bom entendermos o contexto, a diferença das estruturas, porque, querendo ou não, sempre vai ter alguém que vai interpretar de forma equivocada, vai ficar tipo aquele, desculpa, não entendi, I'm sorry, can you repeat that, please? Sempre vai ter um que vai ficar tipo, você pode repetir? Eu não entendi o que você quis dizer. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Não fica com dúvida, eu vou respondendo vocês. I'll see you there.